Olá pessoal, tudo bem? Aline Dalmagro, CEO do Instituto Proa. Hoje estou aqui para mais um bate-papo com o CEO e hoje eu tô prometendo muito esse podcast, tem muitas curiosidades que eu quero tirar também. E só para a gente reforçar um pouquinho, né, por que a gente faz esse podcast? Esse podcast é do Instituto Proa. O Proa, para quem ainda não conhece, é um instituto que ajuda jovens a conseguirem o primeiro emprego. Então, o nosso grande objetivo é que esses jovens sejam protagonistas de suas vidas e possam, assim, transformar os seus sonhos em realidade. E nessa perspectiva do Instituto Proa, de ajudar os jovens a conseguir o primeiro emprego, a gente tem esse podcast que tem como objetivo inspirar. Então, a gente traz sempre histórias de pessoas que criaram empresas, que construíram legados que são super importantes para contar um pouco para vocês como eles conseguiram chegar até lá e inspirar vocês para que vocês sonhem sonhos inimagináveis, que é o que a gente sempre fala dentro do Proa. Então hoje eu estou muito feliz de ter aqui comigo o PK. Obrigada. Thank you so much, Aline. It's a pleasure to be here. Não, mentira, pessoal. Primeiro podcast em inglês aqui. Esse nome gringo, né, com sotaque carioca. Prazer, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz aqui de poder contar um pouco das cicatrizes, das batalhas que aconteceram aqui também, Aline. É isso que a gente quer saber, a gente quer saber de todos os detalhes. PK, pra gente começar aqui, eu sempre falo que essa é a parte mais profissional do podcast. Ela dura 5 minutos e depois a gente vai pra parte legal. Que é falando um pouquinho do que você já fez e da sua mini bio, pra quem ainda não te conhece, te conhecer. E agora eu tenho medo de falar seu nome errado, será que eu vou errar o nome ou o sobrenome? Né? Então, hoje a gente tá aqui com o Philip Kim. É isso aí, certo? É isso aí? Opa! CEO da ClickBus, o principal marketplace de passagens rodoviárias do Brasil. Ele é especialista em marketing, finanças e principalmente em fazer negócios crescerem em alta velocidade. A gente gosta desse assunto aqui de crescimento. Então, PK, eu queria começar te perguntando um pouquinho quem é o PK, o que o PK já fez da vida e fala um pouquinho desse seu nome aí que eu tô curiosa pra entender. Pois é, né? Exatamente. As pessoas, quando eu abro a boca, começam a falar assim. Primeiro, queria falar que eu sou mais brasileiro impossível. Eu amo aqui o Brasil. Eu sou natural do Rio de Janeiro, mas eu tenho agora quase 20 anos de São Paulo também. E amo as duas cidades, né? Eu gosto de falar, Rio e São Paulo é que nem o funk, né? Nem melhor nem pior, apenas diferente. Uhum. E eu sou filho de imigrante, então os meus avós fugiram da guerra por parte de pai, lá da Segunda Guerra, vieram para o Brasil. E por pai de mãe, a minha mãe é americana, então por isso esse nome. E eu já vou pedir desculpa por antecedência, que eu devo falar alguns escorregões aqui em inglês, mas eu tento me corrigir muito rápido aqui também. A gente vai ajustar. Tá? Perfeito. E enfim, eu venho de uma família de empreendedores. Na minha casa a gente sempre vê a família buscando essa questão de empreendedorismo, começar a empresa, trabalhar, mesmo trabalhando em empresas com um perfil super empreendedor. E fiz a minha faculdade nos Estados Unidos por causa da minha família americana, mas dia que eu me formei, o dia seguinte eu já estava no avião voltando para o Brasil. Acho que o Brasil é um país incrível. A gente tem uma série de desafios, tem desafios grandes, mas também é um país que é incrível. Eu já tive a oportunidade de visitar vários países por causa de trabalho também. E esse é um dos melhores lugares do mundo, pessoal. Tá? Falho o que falar. E, de novo, vindo de uma família de empreendedorismo, sempre busquei empreender. Então, logo depois da faculdade, voltando para o Brasil, eu comecei uma empresa. E eu vou revelar a idade, porque eu comecei essa empresa no milênio passado. Então, a maioria de vocês não eram nem ideia. Mas eu sou, acho que um dos poucos executivos que está próximo dos 50 anos que só trabalhou em empresa digital. Então eu tive a oportunidade de até lá em 99, 2000 só trabalhar em empresa digital. Então a minha cabeça já começou diferente. PK, você acha que a sua cabeça começou assim pela sua formação nos Estados Unidos ou por essa vontade de empreender que já vinha muito da sua família? Eu posso contar uma história linda, mas a realidade é que eu sou um nerd de carteirinha, um introvertido, então eu gostava de programar. Então eu comecei a programar com 15, 16 anos. Sempre fui muito próximo de computadores. Isso era a época pré-internet, né? Então, eu me lembro que mandava um e-mail, demorava 3 dias pro e-mail chegar. Só pra lembrar pra nova geração que não era assim, né? Exatamente, não é o TikTok, demorava não é o WhatsApp. Pouquinho mais. Exatamente. Mas mesmo assim, naquela época, era o equivalente da velocidade de diferença que existe com outros formatos de comunicação. Então, eu fui meio que induzido para esse lado de digital. Apesar de ser formado em marketing e finanças, eu sou um programador autodidata. Eu gosto de falar que até hoje eu programo, né? Eu gosto nos finais de semana, eu gosto de falar que eu tenho 2 filhas, eu vejo lá, leio um livro com as minhas filhas, boto elas pra dormir, depois eu vejo um seriado e depois eu abro o computador para programar. Eu sou um péssimo programador,
Mas a questão de curiosidade, de saber o que está acontecendo, de me expor às novas tecnologias, eu acho que é uma das maiores fortalezas que eu tenho. Meu código é horrível, se você abrir o código você vai achar horrível, mas eu consigo de fato fazer as coisas acontecerem. E você aprendeu sozinho, né? E aprendi sozinho. E acho que esse é um dos principais, vamos dizer assim, atributos do qual eu me orgulho bastante. Porque sempre, independente se programação, se é determinada teoria em marketing, se é um modelo financeiro, se é algum projeto, eu sempre assumo que eu tenho a capacidade de poder pesquisar e aprender. Provavelmente não vou fazer bem, com certeza não vou fazer bem a primeira vez, mas com certeza vai me expor de uma forma que eu vou ter uma visão mais ampla do que é o desafio aí também. Tá? Beleza. E acho que esse ponto que você falou é muito importante. A nossa audiência, é claro que pode ser qualquer pessoa, mas normalmente são jovens, né? Então você acha que uma característica de você ser, de alguma maneira, autossuficiente no aprendizado, né? Você ser autodidata te ajudou a chegar onde você tá. Você não aceitar necessariamente o que vem da teoria. Claro que você olha isso, mas me parece que você quer aprender por você mesmo. Com certeza, com certeza. Ter a sua opinião a partir do que você aprendeu. Isso, com um pouco mais de cabelo branco, eu gosto de equilibrar a teoria com a parte prática. Mas se você não meter a mão, primeiro você não vai saber o que você de fato não sabe o que sabe. Segundo, quando você mete a mão, você merece, você quase que adquire um respeito pelas outras pessoas, assim, caraca, aquela pessoa fez isso. E você entende a complexidade, né? E especialmente pra mim, que eu sou mais velho, eu sou uma pessoa muito experiente, é vulnerabilidade, né? Muitas vezes eu vou fazer uma coisa que a primeira versão vai ser péssima. E mesmo não tendo a qualidade, de repente, a par do que aquele projeto merece, o fato que você mostrou vulnerabilidade, o fato que você tá mostrando assim, caramba, a gente vai abraçar esse desafio, isso ajuda muito a energizar as outras pessoas e de fato, no final, gerar um resultado muito bom. E acho que principalmente em empresas como startup, onde você tem que inspirar e você começa muito na operação, né? Essa vulnerabilidade te dá muita credibilidade também perante o time, né? Exatamente. Então, já indo, meu primeiro trabalho foi... Não, eu comecei a estagiar, na verdade. Minha vida profissional começou aos 14 anos. O meu pai obrigava que metade das minhas férias eu fizesse algum estágio na empresa lá, na minha empresa familiar. E eu tive que dedicar metade das minhas férias para estagiar. Na época era office boy. Acho que dificilmente nem existe mais essa posição hoje aí também. Mas os meus amigos aproveitando as férias, indo no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, trabalhando. Mas acho que esse também foi um fato que mostrou muita disciplina. E também uma hora que eu aproveitava bastante também. Mas eu tive a oportunidade de fato, ter experiência em N posições, né? Não só no estágio, que eu fiz estágio até fazer a faculdade. E depois, quando eu me formei, que eu comecei minha própria empresa, eu comecei como empreendedor. Você empreendedor, você faz de tudo, né? Então qual é o desafio do dia? É esse? Então vamos fazer. Até você... Eu montei a empresa com mais 2 sócios. Acho que os primeiros 2 anos a gente nem sabia qual era a nossa posição. Cada um foi se adaptando. Você faz isso melhor. Faz o que precisa ser feito, né? Você tem mais energia para fazer determinado bom. Você tem N características que colocavam a pessoa a fazer diferentes desafios, Aline. Então conta um pouquinho pra gente entrar numa linha do tempo. Você fez os estágios na empresa do seu pai com 14 anos, aí depois, qual foi a primeira experiência profissional? Vai contando um pouquinho pra gente. Né? A gente tava conversando que você gosta de correr e é maratonista, né? Eu vou tentar fazer... Se Deus ajudar, serei no final do ano. Eu vou revelar aqui minha maratona profissional, vou tentar fazer em alguns minutos, assim. Então, primeiro eu vou resumir e depois eu posso contar um pouquinho de cada experiência. Então, eu comecei como estagiário, de fato, na empresa familiar do meu pai. Depois, eu montei minha própria empresa com 2 amigos que eu conheci na internet, acredite se quiser, lá. E com outro que estudou comigo, chamava-se Predicta. Era, se não a primeira, uma das primeiras empresas de Martech no Brasil, de Marketing Technology. A gente desenvolvia software, isso lá em 2000. Essa empresa, eu fui fundador e eu atuava muito na área de produto e na área de tecnologia. Então, eu fazia os produtos. Eu ia ao mercado, entendia as necessidades, as dores, voltava e com o nosso time a gente fazia os produtos digitais. A gente acabou vendendo essa empresa para o grupo RBS, que é o segundo maior grupo, segundo, terceiro maior grupo de mídia do Brasil. Sim, Grupo do Sul. Isso, você conhece bem aí também. E aí eu comecei e fiz uma migração para carreira executiva. Comecei em 2015, eu fui pro Twitter. Eu tenho uma dificuldade muito grande de chamar de X, pra mim é o Twitter. Acho que todos nós temos. Eu tenho um carinho enorme, eu sou usuário do Twitter até hoje, usava bastante o Twitter. E lá eu fui com um desafio para ser responsável por growth, que é crescimento, né? Essa é uma moda do momento, hoje você tem Head of Growth disso, growth daquilo, mas acho que eu fui
a primeira pessoa com o LinkedIn tendo o sobrenome de Growth ali também. Depois eu conto um pouco das aventuras, das cicatrizes lá. Depois eu fui para a Uber, em 2016. A Uber tinha 2 anos de Brasil. Eu vim aqui assumir a responsabilidade de ser General Manager do estado de São Paulo. Ainda era uma Uber muito descentralizada, ou seja, as operações eram muito independentes. E era muito bacana, um orgulho muito pra gente aqui, que São Paulo era a maior região do mundo. Então, eu imagino mesmo. Então era realmente incrível. Lá, o que você via assim, de adoção, crescimento era incrível. Passei 1 ano lá, depois eu fui para OLX, o site de classificados, que, meu Deus do céu, também abriu a cabeça de uma forma incrível de como é que essa economia circular, né? A importância dos dados de representatividade. Acho que no ano que eu passei 3 anos lá, um dos anos que a gente passou lá, a gente representava quase 1% do PIB. Né? Se você considerar, especialmente por causa das verticais de automóveis e imóveis também. E o legal foi que na Uber e no Twitter eram empresas com sede em São Francisco. Então, não só toda a tecnologia era desenvolvida lá, mas tinham 6 horas de diferença. Na OLX eram 400, 500 pessoas. Apesar de ser uma marca global, toda a tecnologia era no Brasil. E eu senti muita falta disso depois da minha startup, de poder ter alguma ideia, sentar com uma desenvolvedora ali. Tem uma hipótese aqui, vamos poder desenvolver. Enfim, 3 anos de OLX. Depois, eu fui para o PicPay. Isso foi justamente quando começou a pandemia, em 2020. Então, o PicPay era... Naquela época não existia o Pix, então qualquer transferência automática de dinheiro teria que ser feita através da plataforma PicPay. E o PicPay também estava ali patrocinando o Big Brother, né? Que era justamente, estava todo mundo, o que está acontecendo? Como todo mundo tinha que ficar preso em casa, né? Isso. E foi ótimo, porque era uma empresa 100% brasileira. Então, a experiência lá, podendo ajudar uma empresa que, de fato, não tinha nem acionista internacional, foi incrível. E ali, depois eu conto um pouco de cicatriz, mas eu cheguei lá, tinha um pouco mais de 11, 12 milhões de usuários. Eu fiquei super pouco tempo lá, fiquei menos de um ano, a gente chegou a quase 40 milhões de usuários. Então, foi uma experiência de crescimento ímpar, assim, também. Eu tenho um carinho enorme pela empresa. E, por último, é a ClickBus. Eu estou agora como CEO da ClickBus. Completei 4 anos agora também. Agora em abril. E, de novo, uma empresa brasileira, toda focada no Brasil. E, de novo, né, única, porque o mercado rodoviário de transporte intermunicipal e interestadual do Brasil, ele é único. O Brasil tem menos de 170 aeroportos comerciais. Grande maioria pequenos, né? Nem são abertos todos os dias da semana. Não tem trem. Alguém já andou de trem aqui? Acho que não. Então, diferente do que tem na Europa. Então, é rodoviário. As pessoas andam de ônibus. Então, num dia cheio, de feriado, como a gente tem, por exemplo, Dia das Mães, ou agora, recentemente, no Dia do Trabalho, você tem 60 mil pessoas, passageiros, no maior aeroporto do Brasil, que é Congonhas. E na rodoviária da Tietê, você tem 80 mil, que é uma de 3 rodoviárias aqui do Brasil. Então, em quantidade de passageiros, o brasileiro viaja de ônibus, né? E cá entre nós, tem um tempo que o modal rodoviário tem uma reputação não tão boa, né? Você até brinca, você vai pro Rock in Rio, vou, que hora você chega no seu voo? Eu chego amanhã. As pessoas até tinham vergonha de falar que vão de ônibus. Mas a experiência mudou drasticamente. Eu gosto de falar que dificilmente, tendo bastante família no Rio de Janeiro, eu chego mais rápido viajando de ônibus de São Paulo do Rio de Janeiro. Mas, primeiro, eu chego muito mais confortável. O leito-cama, com cortininha, com Wi-Fi, chego muito mais barato. O preço, muitas vezes, é uma fração do que é o aéreo. E o aéreo tá caríssimo. Dependendo do caso de uso, é mais barato, porque se eu tenho uma reunião muito cedo no Rio de Janeiro, eu tenho um compromisso, eu teria que ir de avião um dia antes, tem que pagar um hotel. Se eu for de ônibus, tem o risco de perder o voo, porque não tem uma outra opção, né? Ou o voo tá atrasado. Então, você economiza 1, 2 horas, se você for de avião, mas pagando muito mais caro e muitas vezes com menos conforto. E até em casos de, né, a pandemia causou muitas mudanças socioeconômicas, algumas pessoas morando um pouco mais distante do trabalho, aproveitando o modelo remoto ou híbrido, indo de ônibus pro trabalho, né? E já trabalhando no ônibus assim também. Mas aí eu conto um pouco mais da ClickBus, mas eu tenho muito orgulho só resumindo rapidamente o que é a ClickBus, né? É isso que eu ia te perguntar, exatamente. Eu gosto de falar que a ClickBus é Amazon.com do rodoviário. O que você quer dizer com isso? Nós somos o maior marketplace de passagens intermunicipais e interestaduais do Brasil. Então, São Paulo, Campinas, São Paulo, Salvador, qualquer canto do mundo, nós temos mais de 5 mil destinos. Você consegue comprar passagem lá na ClickBus. De outras empresas. Exatamente. A gente, então, por exemplo, eu sou lá marketplace. Eu sou lá do interior de Santa Catarina, cidade de Videira, terra da Perdigão, em Acabaé. Se eu quiser pegar um ônibus de lá
Pra chegar em São Paulo, eu entro no site da ClickBuzz e vou comprar. Vai ter a melhor opção. Nós temos Não deve ter muitas opções lá pra vir até aqui, imagino eu, mas as opções que existirem instalam lá. Isso, trabalhamos com mais de 250 aviações autorizadas ou pela ANTT. Nossa, quantas? É bastante, né? Você vê que é bem diferente do aéreo. Tem que são 3 empresas, não era 2. Né? Se duvidar, vai sobrar só uma, né? É uma característica. Algumas dessas empresas, foi que você falou, de repente você vai ter que pegar 1 ou 2 conexões. Vai ter que ir com uma empresa, depois Isso, com a outra. vontade da ClickBuzz é que a gente planeja a viagem toda pra você. Que legal. Então, isso é um dos E num benefícios. preço melhor. Com certeza. A gente tem uma série de benefícios. Legal. Tem cashback lá também. Tem toda a questão da gestão da viagem através do digital também. Quero fazer um upgrade, preciso mudar meu horário. Você tem a facilidade de fazer toda a gestão. Não precisa mais ir lá na banquinha da empresa, No guichê. o guichê e falar, oi, quero trocar minha passagem. Não precisa mais. Exatamente. Hoje, toda a experiência é digital. É uma experiência... Essa é uma das coisas que a gente Incrível. preza também. Então, a gente trabalha muito próximo com essas aviações. Porque que nem a gente está falando, né? Tem muita aviação que são empresas menores, né? Até nem É bem nem chamam regionais, área de né? tecnologia, chamam de TI, né? É como se fosse um custo e não uma oportunidade. E como nós somos 250 pessoas, né? Uhum. Mais da metade das pessoas da ClickBuzz estão na área de tecnologia, que a gente chama de engenharia, produto e dados. Então, nós somos uma empresa de tecnologia de verdade. Uhum. E a gente enxerga o nosso papel também como quase que um professor, uma professora do digital para essas Imagino. empresas, né? Então, e que nem eu estava falando, a gente é o maior marketplace e nós também temos uma unidade B2B, business to business, que é que nem a Amazon tem, a Amazon Cloud, o AWS, que vende serviços. Nós também temos serviço que a gente vende para as aviações. Então, muitas vezes você pode estar entrando no site daquela determinada aviação que você falou, pequena, e a tecnologia toda por trás é da ClickBuzz. É o nosso legal. white label. Aí também. Vocês fazem um trabalho de ajudar também essas empresas menores. Exatamente. E bom que quando a gente fala de números, né? Então, Eu te perguntar, conta um pouco, qual que é o tamanho desse mercado pra gente entender? é difícil ter um número exato do mercado, porque diferente do aéreo que tem a ANAC, tem muita viagem que a NTT não cobre, que são os intermunicipais. Mas a gente estima o mercado em aproximadamente 20 a 25 bilhões de reais de passagens por ano. Mercado representativo, mercado que cresce. Isso é muito bacana também. O brasileiro gosta de viajar, né? A Gosta, gente faz né? uma pesquisa, um dos maiores sonhos, senão é a viagem. É. Assim, né? É engraçado que, infelizmente, o brasileiro viaja pouco. A média de viagens do brasileiro é entre 1,5 a 2 viagens por ano. Né? Mas aí você tem a média e você tem a mediana. Uhum. E então, falando um pouco de números, e a ClickBuzz espera agora em 2025 vender 2,5 bilhões de reais de passagens, né? Isso representa um pouco mais aí de 10% de todas as passagens. Então, alguém viajando, por exemplo, na Dutra, eu vim do Rio de Janeiro anteontem, Uhum. Dia das Mães, e você vê um ônibus na Dutra, cabe mais ou menos 40 pessoas, mais ou menos 4 pessoas compraram através da nossa plataforma. Né? Então, a gente vende aí também entre 15 e 20 milhões de passagens por ano também, passageiros. gigante, Então, mais ou menos né? 10% da população brasileira viaja com a gente. E o interessante, Aline, só para fechar um pouco do contexto, é que é um mercado pouco digital. Né? Você falou que é um incômodo ir lá no guichê para poder fazer algum tipo de Eu interação. lembro quando eu fazia, eu tinha que ir lá e trocar a passagem. E era bem analógico o processo. E aí, hoje, 60% a 70% das passagens ainda são vendidas no guichê. Ainda no offline. Pensa em alguma outra indústria que tem isso. Não tem mais Faz o nada. menor sentido. Né? Você vai pedir comida, você entra no app. Você vai interagir com o banco, você entra no app. Você vai fazer algum pedido, você entra no app. Você vai comprar passagem, eu vou lá, esperar na fila, comprar. Então, é uma questão de hábito, né? A gente tem uma série de pesquisas. Um dos maiores orgulhos que eu falo da ClickBuzz é que nós somos uma empresa digital de verdade. Eu tive a experiência de ver como é que a Uber trabalhava, o Twitter trabalhava, a OLX, que é da Naspers, que é a dona da Tencent, a maior empresa da China. Eu entendi, eu vi. E a gente não só se inspira, mas a gente é, de fato, uma empresa digital. Uma empresa digital, ela tem que ter velocidade, ela tem que ter inovação, ela tem que saber os números, ter algum insight, entender alguma coisa que veio dos números, gerar uma hipótese e em horas já colocar algum tipo de teste, assim. Então, você vai abrir o nosso aplicativo, tem dezenas de testes acontecendo. E todo dia, toda semana, você vai ver alguma diferença. Depois a gente vai entrar em inteligência artificial, mas agora a gente tá abraçando a inteligência artificial. Mas eu acho que essa rapidez é muito incrível, né? Porque é você aceitar muito bem o erro, né? Porque você trabalha num processo que você tá testando uma hipótese. Que pode dar certo, pode não dar errado. Se der errado, também tá tudo bem, né? Esse não é o... Isso.
Esse não é o ponto, né? E se menos de metade das hipóteses estão dando certo, você não está testando o suficiente. Então, o mais importante é, não, mas aqui 6 em cada 10, 8 em cada 10 dão certo. Eu falo, quando alguém fala isso, eu falo, não está testando o suficiente. Então, de novo. O aprendizado não está ali, né? Embasado. Você não vai fazer um teste. Não, quero mudar a cor do botão. Não. Não, tem toda uma hipótese, tem toda uma história de dados, uma narrativa. Mas existe um elemento ali de risco que é importante. E tudo que a gente faz de teste, parece que a gente está testando, tudo dentro de um regime super rígido de exposição, de quais são os impactos em métricas de sucesso fundamentais para que, caso exista algum teste que de fato está piorando a experiência do cliente, a gente desliga na hora. Revisita, entende, faz uma retrospectiva, né? Isso é uma coisa muito comum em empresas de tecnologia. Tem um termo em inglês chamado post-mortem, que é pós-óbito. Uhum. A gente não gosta desse termo macabro, a gente chama de uma retrospectiva. Mas sim, a gente vai olhar com uma transparência total para entender o que é que foi de errado. E as pessoas, isso é legal da nossa cultura. As pessoas falam assim, não, putz, eu não pensei nisso, eu não vi esse número, não considerei essa matemática. A gente não critica, a gente não chega e não crucifica aquela pessoa. A gente, como é que a gente melhora na próxima hipótese? Pecai, eu queria que você contasse pra gente. Eu tô com muitas perguntas nessa parte, mas só pra gente ir pra um outro caminho que eu acho que é muito importante também, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua formação. Você tem a formação em marketing e finanças nos Estados Unidos. E você acha que essa sua experiência internacional, ela te moldou um pouco como você vê o mundo, da sua liderança, ou como você entende os negócios? Queria que você contasse um pouco pra gente, porque a nossa audiência tá pensando, né, na faculdade, tá pensando nesse olhar de futuro. Perfeito. O raciocínio, eu gosto de dizer, Aline, que você não pode medir a qualidade de uma decisão baseado no impacto no que aconteceu. Porque pode ter acontecido uma coisa totalmente uma informação que não era sabida, um vetor, uma coisa de mercado que mudou. Então, o meu processo decisório de fazer faculdade, porque o meu pai tinha feito marketing, meio que a família toda fez marketing, não, você tem que ir para uma cadeira de marketing. E eu fiz 2 cadeiras, eu falei assim, não, mas eu preciso garantir a vida, eu preciso fazer a cadeira financeira também, então eu acabei fazendo 2 cadeiras, tive que estudar mais, e também fiz finanças para poder entender como é que é realmente que o dinheiro funciona e poder eventualmente seguir uma carreira em banco. Uma posição mais conservadora. Mais tradicional, né? Mas eu também fiz algumas aulas de engenharia, né? Porque eu era curioso, eu gostava de programar. Eu falei assim, não, vou aproveitar. Então, quando na decisão foi realmente seguir a questão de a cadeira de marketing com backup ali de finanças, mas eu dedicava muito para a parte de engenharia. Então, aprendi a programar de fato. Entendi muito dos conceitos como banco de dados. O olhar de produto está muito mais acurado agora. Exatamente. Então, isso também me proveu de uma educação de base. Agora, o que eu estava aprendendo numa faculdade nos Estados Unidos, em marketing, era muito parecido com o que meu sócio estava aprendendo em marketing no IBMEC, no Rio de Janeiro. A gente trocava de figurinha. Então, as pessoas acham, não, a educação lá fora, ela vai proporcionar alguma teoria diferente. Eu, sinceramente, não acredito nisso. E posso falar, não sei como é que é hoje, não falo. O que a experiência internacional provê é uma gama maior de pessoas e experiências e visões globais que, de repente, a gente teria, em alguns casos, no Brasil. Acho que no Brasil a gente até passa a ter isso também. Então, você tem uma visão de mundo exatamente. Um pouco mais ampliada, talvez. E aí a provocação que eu faço é que essa visão de mundo, você consegue fazer ela sem ser pela faculdade, participando de outros tipos de projetos aí também. Então, a faculdade no Brasil, ela é incrível. Eu tenho 2 filhas agora também, e apesar delas, eu quero seguir com a educação americana, para ter respeito à minha mãe, meu lado americano, mas a gente discute muito de fazer faculdade no Brasil, porque a qualidade é boa e aqui você consegue ter estágio, você consegue criar a tua rede. Então, uma das coisas que eu não tive, diferente dos meus amigos brasileiros, foi que eu voltei da faculdade, a minha rede, meu networking, né? Vamos usar o termo gringo, chique, era menor. E isso eu senti muita falta também. Então, os pesos ali de fazer tive muita sorte de poder fazer uma faculdade nos Estados Unidos, mas eu não sei. Cada vez mais, com o advento de democratização de informação, ChatGPT, todas as grandes faculdades disponibilizando conteúdo gratuito, você questiona mesmo qual é o valor. Sim, é legal você conhecer outras perspectivas, viajar e tudo, mas a qualidade, quando eu recebo candidatos que por acaso possam ter uma educação fora, uma educação aqui no Brasil, não é critério de desempate na seleção dessa candidata. A experiência que é super importante.
que você olha É, hoje num candidato que você fala ali, nisso é o que eu presto atenção? É um diferencial pra mim. eu tenho muito orgulho de tentar achar alguns diamantes no carvão. De achar pessoas que, de repente, não necessariamente seriam a experiência óbvia para poder seguir em algum desafio. E eu falo isso porque, se não um terço ou metade dos desafios que a gente tem na ClickBus nunca foram solucionados. Então, a pessoa que vai sentar naquela cadeira, que vai abraçar aquele projeto, vai estar com um problema que até eu, com 20 e poucos anos de experiência, posso não ter passado. Posso ter passado em coisas parecidas, posso trazer alguns outros conceitos que podem ajudar, mas o desafio é novo. Então, para mim, algumas características que eu enxergo que são fundamentais, né? Primeiro, o mais importante é a curiosidade. Curiosidade, mas por que isso? Então, quando eu faço uma entrevista, e eu faço muitas entrevistas de trabalho lá, a gente gosta de acreditar que o nosso processo de recrutamento ele é muito sério, porque nós somos uma empresa pequena. Nós temos hoje menos pessoas que tínhamos 3 anos atrás. Você vai interagir muito com as pessoas. Então, tem que ver se tem realmente um fit cultural, que as pessoas têm o que é necessário para trabalhar na ClickBus. E para mim, a curiosidade é um dos passos mais importantes, né? Então, quando a pessoa vem bem preparada, eu vi que vocês lançaram tal coisa no produto. Eu não entendi. Por que vocês lançaram isso? Que incrível. A pessoa me conquista. Sabe? Ou, Porque ela eu vi a sua realmente campanha, tá vocês interessada, viram? né? Poxa, a campanha do Dia das Mães de vocês é totalmente diferente da campanha que vocês fizeram pro show da Lady Gaga no Rio. O que tá acontecendo aí? Qual foi a E estratégia? é uma pergunta que qualquer um, mesmo com experiência sem marketing, pode fazer. Então, essa curiosidade, essa vontade de entender a razão, essa vontade de saber o que está acontecendo, acho que ela é fundamental. Segundo ponto que é casado com isso é uma visão analítica, uma visão racional. Entendeu? Eu gosto muito lá na empresa que quando alguém vai fazer alguma proposta, e isso acho que vale para empresa, lá do pessoal, as pessoas muitas vezes já chegam com a solução. Tá aqui, Aline, ó, eu vou fazer aqui um featurezinho no produto que vai fazer tal coisa. Mas por quê, né? Aí eu pergunto. Primeira pergunta, por quê? Não, porque isso aqui é uma revolução, eu li um artigo lá e tudo mais, e vai mudar aqui. Eu falei, para. Então, o que a gente tem lá na nossa empresa, que é, independente de um projeto, se ele é uma coisa muito simples, ou ele é um projeto, por exemplo, a campanha de high season, que a gente tem uma sazonalidade muito grande, tem um framework, um documentozinho que todo mundo tem que seguir, que tem alguns conceitos básicos, né? Primeiro qual é o contexto? O que está acontecendo no mundo, na empresa, no mercado? Esse aqui é o contexto. Qual é o seu objetivo? Eu quero fazer isso. E aí sim, como é que você vai medir o sucesso? Essa aqui vai ser minha métrica, esse aqui vai ser o resultado. Aí eu gosto de falar que nem no restaurante você tem um cardápio de comida. Eu falo, eu quero um cardápio de soluções. Eu não quero só a solução que você tem. Você coloca lá. Plano A, plano B, plano C. C. Você recomenda, mas você tem que mostrar quais são outras alternativas. Até para a gente poder trazer, de repente, um insight que melhora ou piora uma alternativa. E aí, seu plano de ataque. Esse projeto, esse framework, ele não demora horas para fazer, mas você consegue gerar um raciocínio, um pensamento lógico de A a Z. Incrível. Que é difícil. Alguém que chega com um projeto bem estabelecido disso, é difícil tomar um não. E até porque nesse processo que ele fez, provavelmente ele repensou muitas coisas e teve que refazer muitas vezes que a hipótese não estava tão adequada. Aí tem o último elemento que para mim é super importante, é a colaboração. É a capacidade de a pessoa trabalhar com outras pessoas diferentes, né? Diferentes, torço para outro time, o meu partido é diferente, em casos extremos. Você ter a capacidade de trabalhar de verdade com o mesmo objetivo com pessoas diferentes, esse time é vencedor. Então, quando a pessoa demonstra, exemplifica essas características, independente se é uma vaga para a área financeira, para a área de engenharia, para a área de marketing, 90% do processo, Aline. É um baita perfil, né? E, PK, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente. Você trabalhou, talvez, nas empresas que são as empresas mais desejadas, não só pelos jovens, acho que por todo mundo, né? E todas muito aceleradas. Acho que talvez a característica, me parece, olhando de fora dessas empresas, é que todas são muito rápidas. Como que é trabalhar nessas empresas? Como que você se comporta? E por que você gosta tanto desse tipo de empresa? Eu gosto de falar, Aline, que o meu ano no Twitter e meu ano na Uber foi um MBA que eu nunca fiz, né? Então, eu tenho minha formação, eu fiz a superior completa, mas eu não fiz nenhuma pós, assim, também, né? E
o ambiente do qual eu atuo, acho que eu sou uma das poucas pessoas ali como altos executivos e executivas que não tem alguma pós ali também. Então, essa experiência ela foi ímpar, né? Então, por exemplo, na Uber, era um crescimento assim que eu entrava toda segunda-feira, abria o relatório para poder ver as métricas básicas para começar a semana. Eu tinha que esfregar os olhos assim, falei, não pode ser assim, né? Então, tinha um relatório, você abria como se fosse o Google Maps ou o Waze, que você vê o seu bairro, a cidade, e você tinha uma sobreposição de quais eram os carros que eram Uber assim também. Era inacreditável assim a quantidade de Uber. E de fato revolucionou, né? Então, eu vim de Uber. Maravilhoso, gente. Eu também. Eu vim de Uber aqui. Eu amo, eu acho um serviço Mas, maravilhoso. realmente, uma empresa que atua no estágio, que eu vou usar um termo gringo aqui, que é hypergrowth, era uma empresa que atua de formas diferentes que empresas normais. Era uma realidade diferente também, 10 anos atrás, tá, Aline? Quando eu cheguei lá hoje, as empresas estão muito mais conservadoras, existe, assim, um foco muito mais em EBITDA do que crescimento. Até porque tem um pouco menos de dinheiro disponível, né? Sim, o mercado tá bem mais apertado e os próprios... Então, se você pegar métricas ali de startups, né, especialmente com o que se promete do ganho de eficiência trazido pela inteligência artificial, as pessoas estão realmente repensando. Mas foi ótimo, porque eu posso contar algumas histórias, assim. Então, eu me lembro, na Uber, o meu processo foi bastante extenso. Acho que eu fiz 12 entrevistas, se eu não me engano. 12 ou 14, fiz 2 cases e depois tive que fazer uma apresentação final. Então, depois eu posso contar até um pouco que na apresentação final, nossa, o meu computador resetou no meio da apresentação final e eu com o VP americano lá apresentando. Acho que isso é uma história até engraçada. Vou abrir um parênteses que deu tudo errado na minha entrevista. Eu falei, caramba, tô indo para uma das melhores vagas do Brasil, fiz tudo direitinho e por causa do reset do meu computador, que a entrevista era remota, eu posso perder isso. Aí eu tive a entrevista, era 1h30 de entrevista com os executivos lá, na fase final, todo mundo sentando lá. 15 minutos eu comecei a fazer minha apresentação, meu computador reseta. Caraca. Aí a diretora de RH me ligando, né? O pessoal tá esperando, o que eu faço? Eu falei, gente, não sei o que fazer. Aí deu 5, 10, 15, 20, 30 minutos, meu computador resetando. Eu só tinha esse computador em casa. Eu falei, o que eu faço assim? Não sei como é que eu faço, tô desesperado. Aí eu respirei fundo e eu falei assim, putz, tomar coragem. Eu falei pra diretora de RH, eu falei, olha, eu não sei como é que eu vou poder conectar. Naquela época eu não podia conectar pro celular. Mas você fala que se eu tenho meia hora, se eu tenho 45 minutos, se eu tenho 5 minutos sobrando do tempo alocado, eu vou apresentar a melhor apresentação que eles já viram. Então, por favor, espere até o final. E isso me gerou uma confiança, uma coragem que depois acho que eu tive meia hora para apresentar 1 hora, mas só a postura e o que aconteceu ali, a forma que eu reagi, em 5, 10 minutos eu já vi pela Já tinha dado. comunicação corporal que eles falam assim, essa é a pessoa que a gente quer aqui pro desafio. Porque independente do que vai acontecer, ela vai estar pronta e vai abraçar o copo meio cheio também. Mas, por exemplo, voltando a outro exemplo, lá na Uber, essas são histórias que me contaram. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando contratavam engenheiros que são pessoas difíceis de contratar, eles aceitavam, por exemplo, eles faziam todo o processo, que era um processo super rígido, parecido com o meu. Quando contratavam algum engenheiro, eles chamavam esse engenheiro no primeiro dia, numa mesa, com um time de RH e falavam assim, quem são os 3 melhores engenheiros que você conhece? Aí a pessoa pegava o LinkedIn dessas 3 pessoas, essas 3 pessoas tinham proposta de trabalho até o fim do dia. Então, tinha lá os conceitos de velocidade, que é uma vez determinados fases eram passados a uma metáfora de videogame, você acelerava de uma forma que você fala assim, mas peraí, não vai ter nem ter entrevista? Não. Essa pessoa, ela passou, ela sabe do que vai fazer, e ela ainda era comissionada. Loucura! Ganhava ações da empresa, assim, também. Pela indicação, tinha que ser rápido. E lá existia uma velocidade de decisão que, ao se tomar uma decisão, a expectativa é que se a decisão era para ser implementada até o fim do dia. Ah, mas peraí, tem que fazer. Então, você vai implementar 3%, vai implementar o mínimo necessário para validar ou não aquela decisão. Então, tudo bem, era uma empresa com 12 mil pessoas, tinham 4 mil pessoas na área de tecnologia. Então, as ferramentas que capacitavam a área de operações no Brasil era muito boa. A gente tinha a capacidade de fazer flexibilidade. Mas se fosse uma coisa que era offline, alguma campanha, alguma ação, a expectativa era até o final do dia você, de fato, já ter implementado parte na visão de experimentação. O Twitter era um pouco mais devagar, mas ainda tinha muito essa questão de testes. Então, qualquer empresa podia gerar um documento onde você tinha uma sugestão de algum tipo de hipótese que as pessoas avaliavam
E se fizesse sentido lá nos acordos, eles implementavam o teste. Então, eu implementei, eu vou dizer, dezenas de testes enquanto eu estava lá um ano no Twitter também. E isso é uma coisa que, mesmo hoje, a gente visa na ClickBus. Eu sempre busco, assim, de como é que a gente consegue fazer isso mais rápido. Não só mais rápido, mas também uma questão de ambição também, né? Mas será que dá para fazer? Então, posso pegar um exemplo super rápido, onde a gente estava falando com o nosso time de CX, de atendimento, e a gente já tem grande parte dos nossos atendimentos já são feitos, pelo menos a triagem com inteligência artificial. E tinha um canal específico, tinha alguma restrição lá, não vou lembrar por quê. E aí a pessoa assim, então vamos fazer essa migração desse canal. Eu falei, tá bom. Era sexta-feira. Eu falei, segunda já tá pronta? Ela, mas peraí, PK, eu tenho que falar, não sei o quê. Eu falei, tenta um desafio, será que você consegue? Aí ela me mandou mensagem sexta, PK, já fizemos aqui a migração. E de fato foi um sucesso. Então, muitas vezes a gente fica preso, especialmente quem já tem mais experiência de trabalho, não, uma campanha de marketing vai precisar passar por todas as etapas e vai demorar aí, sei lá, 2 semanas. E você consegue fazer em dias também. E eu acho que isso que fez com que até o mundo corporativo acelerasse um pouco mais, porque desconstruiu uma lógica de tempo, né, que a gente tinha antes, muito das empresas tradicionais. Antes de ir para a próxima pergunta, tem uma curiosidade. Você acha que as pessoas têm um perfil específico? Por exemplo, algumas pessoas caminham melhor em empresas mais conservadoras. E quando eu falo conservadora, gente, não é nada político, obviamente, tá? Já falando que empresas que têm processos estabelecidos, que têm um passo a passo muito mais longo do que empresas que estão num processo acelerado. Você acha que tem esse perfil ou é sobre você querer eu nunca viver? Seria um médico. Não conseguiria ser um médico. Dificilmente conseguiria trabalhar num hospital. Ou, de repente, numa construtora, assim, porque eu preciso dessa velocidade, assim, também. É isso que te motiva? Tenho uma tolerância a erro, assim, também. De forma alguma, eu sou displicente, pelo contrário. Acho que nessa questão, especialmente com questões de reputação, sou ultra conservador. A reputação da empresa, para mim, é uma das coisas mais importantes. Mas, com certeza, existem perfis que têm um fit, um cabimento melhor. Mas eu gosto de acreditar muito na maleabilidade das pessoas, sabe? A pessoa pode... Eu gosto de falar muito de energia também, tá? Então... A gente fala sobre conhecimento, mas muitas vezes determinadas projetos ou interações, elas puxam muita energia. Eu sou uma pessoa introvertida, então, para mim, eu chego, depois de um dia com muita reunião, eu chego cansado em casa. Eu sei que algumas pessoas extrovertidas, elas buscam mais aquilo. Chega bem em casa, tem um né? evento, eu tenho um evento no final do dia, eu falei, nossa, eu preciso ir no evento assim também. Mas essa questão, sim, acho que algumas pessoas preferem um mundo mais rígido. Acho que eu vou eleger aqui 2 extremos, assim, para discutir uma polaridade. Tem pessoas que toleram um risco melhor, sabem atuar quando alguma coisa dá errada de uma forma super confortável, e tem outras pessoas que precisam um pouco mais de estrutura, de saber, se determinado a coisa acontecer, eu sigo um processo operacional padrão. E tem nada de errado e certo. Essas 2 pessoas podem inovar também, mas a energia delas ela é menos contagiada. E acho que as pessoas têm que se entender onde é que elas se enxergam ali também e questionar. Porque realmente, se você for uma pessoa que vai ficar infeliz ou trabalhando numa empresa que de repente não atua, isso não é saudável. Não é saudável para você nem para a empresa, né? E, PK, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre o mercado rodoviário. Então, da ClickBus, é um mercado muito tradicional, já falamos aqui dessa parte analógica. Quais são as oportunidades que você vê nesse cenário e por que você topou Boa. aceitar esse desafio, considerando que você já tem um histórico de empresas que são incríveis, né? Não, com certeza. Primeiro você vê que são empresas de menor porte comparado aos grandes conglomerados de aviação, né? Então tem empresas grandes, tem alguns grupos bem grandes assim que atuam pan-regionais no Brasil, mas tem empresas que são super regionais assim também. Então você tem necessidades totalmente diferentes. Hoje, uma pergunta bem boba. Se eu quiser ter uma empresa de ônibus, como é que faz? Tem que pedir autorização para alguém ou você... Olha... Qual que será que é o... Porque, por exemplo, se você quer uma empresa de avião, você não é assim, né? A gente tem que aplaudir o poder público nesse aspecto aqui no Brasil, porque tem vários prismas para enxergar ali. E quando a gente olha o prisma, por exemplo, de segurança, o transporte rodoviário no Brasil é o seguro, se não um dos mais seguros do mundo. E onde você transporta, é o maior modal de transporte, fora o carro particular, isso é super importante aí também. Então tem esse aspecto. E outra coisa é que tem, vamos dizer assim, uma realização pelos poderes públicos também de entender o que está trazendo de inovação. Então, por exemplo, até 2019, a ANTT para viagens interestaduais
fazia uma restrição de precificação, que muitas vezes impossibilitava do dinamismo de, por exemplo, Você tem uma o concorrência. show da né? Lady Gaga colocar um monte de outros ônibus ali também. Uhum. Então tem aí uma vontade, um acompanhamento para, de fato, abraçar as inovações desde que determinados critérios ainda são seguidos, que é principalmente segurança, que é E importante. que é importante, né? Né? Mas ainda, e é o seguinte, o que acontece, acho que dois vetores, duas forças também aconteceram que ajudam a tangibilizar como o mercado rodoviário hoje, né? Uhum. O primeiro foi a pandemia. Foi, para todo mundo, foi super complicado, mas para as empresas de ônibus, nos lockdowns, elas pararam. Sim, você não Então, você podia, tem né? Imagina maior- todo mundo junto maior ali. custo dessas operadoras. A gente não opera, tá? A gente Aham. só vende, a gente só trabalha no canal digital. Então, meu Uhum. conhecimento é o que eu Uhum. converso com as operadoras. Mas a maior custo da operadora é pessoal. Então, você não consegue fazer uma viagem. As pessoas não conseguem ir na rodoviária. Durante meses, foi Só que você bem tem o difícil. custo ainda, né? Então, teve ali um trabalho. Vamos dizer assim, acho que as empresas se reinventaram ali, os famosos 50 anos em 5 meses ali, e tiveram uma oportunidade de ser muito mais customer-centric, de colocar o holofote em cima do cliente. Então, tem uma série de coisas que mudaram, que a gente vê dos padrões das operadoras de 2019. Eu não estava aqui na empresa, eu cheguei em 2021 para 2025. A qualidade do serviço, a inovação digital foi assim, anos-luz, assim, também. Então a pandemia, nesse aspecto, acabou ajudando. Isso, foi super Foi super positivo. duro, mas acabou Isso. gerando um impacto positivo. E isso pra gente, na ClickBus, foi que muito dessas inovações foi a gente que ajudou a fazer. Eu não vou dizer que foi a ClickBus, porque a gente trabalha em parceria com essas operadoras e tudo, mas a gente ajudou. A gente ajudou a encontrar muita eficiência na operação, utilizando da tecnologia e coisas que não tinham playbook, não tinha assim, tal empresa do rodoviário de tal país, porque é um Brasil maior, é um país único aí E também. é muito diferente, né? Isso. Então, a capacidade de entender um dado, um desafio e gerar solução para essa indústria é diferente, por exemplo, se você, sei lá, atua em fintech ou atua sei lá, em um outro transporte que você tem exemplos Você tem um internacionais. A gente não benchmark, tem, uma referência. entendeu? A gente cria o futuro. Isso é uma delícia. Isso é muito legal que a gente Isso é está muito fazendo. legal. Então, quando a gente fala por exemplo, do nosso aplicativo, a gente lançou o Cash Plus ano passado, que é um modelo de cashback que tive uma ótima escola, que era o PicPay. Aprendi muito bem como é que funciona, foi uma aula para mim e a gente trouxe para o rodoviário. E é um sucesso total. Hoje que a gente tem esse programa lá na ClickBus, funcionando muito bem aí também, e foi uma inovação nossa para a indústria aí também, né? Então, esses são alguns dos atrativos. Outro atrativo muito bom, que é a questão de responsabilidade, né? As viações, elas olham pra gente e falam assim, aí, qual é o próximo passo? Então, por exemplo, Legal. o que está acontecendo agora? Inteligência artificial. Então, o que é? A gente tem umas expectativas, a gente vai lançar alguns features aí, se nós já não estão lançados aí agora nos próximos dias, semanas, visando aí a abraçar um pouco a experimentação de inteligência artificial, mas as viações perguntam pra gente. Eles me ligam, PK, o que você acha disso? Como é que vai ser? Onde é que eu deveria prestar atenção? Cara, aí talvez também? vocês tenham uma oportunidade única de transformar o mercado, que vocês estão dando os direcionamentos. É uma oportunidade única isso. É uma necessidade. Ali a gente enxerga, a inteligência artificial chegou. A metáfora que a gente usa é o tsunami. Né? O tsunami, aquela onda gigante que vem e destrói tudo, mas antes dela chegar, o que acontece? A água recua. Qual é o estágio que a gente está agora? A água recua. Quando é que a onda vem? A gente não sabe exatamente. Qual o tamanho da onda? Não sabe exatamente. Mas ela vem. Então essa é a hora, não é nem de preparação, é de repensar tudo. Não só internamente, os modelos operacionais e funcionais, mas para fora. Como é que esse cliente, essa pessoa vai comprar passagem daqui a 6 meses? Como é que os parceiros vão se conectar daqui a 6 meses? E aí, eu queria ter os meus 19 anos de novo. Porque a capacidade dessa geração, que já é nativa digital, que já atua, já trabalha com ChatGPT, Gemini, ferramenta, vai poder ter uma experiência melhor que a minha. Se essa pessoa se dedicar, ficar dedicando horas, entendendo, sabendo, aplicando a problemas reais, é muito mais tempo que eu tenho para fazer. É muito mais tempo que o meu diretor de tecnologia tem, da minha diretora de growth, de marketing. Então, eu mais medo de que ser disruptado por um concorrente internacional é ser disruptado por 3 pessoas hoje ali na garagem depois da faculdade.
é uma hora incrível. O que a gente vai ver de inovação Legal. nos próximos anos vai ser incrível. Pecai, pegando essa onda aqui de nova geração, a gente abriu, antes do nosso podcast, algumas para os nossos jovens, né, para alguns dos nossos alunos, para eles enviarem perguntas. Então, eu tenho algumas perguntas que são eles que construíram. Eu só vou aqui fazer a passagem da pergunta. Tem uma pergunta aqui que é da Mariana. A Mariana, ela tem 20 anos. E ela pergunta o seguinte: PK, quando você percebeu que queria ser líder? A gente falou muito das suas experiências, mas não falou sobre esse tema. Muito em voga hoje a questão de características, comportamentos de liderança. E, para mim, eu não tinha essa ambição. A minha ambição era poder fazer produtos que mudariam a forma que as pessoas se comportassem, nascidos e feitas no Brasil. Essa era a minha ambição. O que era necessário para fazer isso? Eu falei, sei, vamos pular dessa janela, a gente constrói as asas enquanto a gente... Então aconteceu, né? Então, eu posso responder para essa pessoa foi que todos os erros possíveis que um líder ou uma líder possam fazer, eu fiz. E não tenho vergonha de admitir também. Então, aprendi muito pela experiência, pelo acerto e erro. E hoje, agora eu aprendo, eu não faço o mesmo erro 2 vezes. Mas tem algumas características de liderança que, para mim, são essenciais, assim, que faço a reflexão para essa pessoa perguntar, né? Primeiro o líder, ele serve, né? Ele ou ela serve. E não vão, eu já entro numa reunião sabendo que a melhor ideia não vai ser minha. E se a melhor ideia for minha, tem alguma coisa errada. Segundo ponto é que tem que promover a colaboração efetiva. Então, todo mundo falou, tem alguém que não tá falando, tem algum outro fato que a gente precisa revisitar e precisa realmente entender os impactos daquela tomada de decisão. Então, tendo esse tripé e tentando... E se você for a pessoa que mais se importa com o cliente, e você é a pessoa que mais está focada em atingir o resultado, você vai ser o líder. Independente se você é o estagiário numa empresa, tiver o CEO ali sentado na mesa, tendo essa postura. E voltando aqui, a gente falou uma meia hora atrás com o framework correto, esse aqui é o contexto, esse é o meu objetivo. Contar bem essa história sucesso, também, esse né? aqui é a solução. E aí, de novo, né? A gente tem... Na nossa empresa, nós temos líderes de gestão e temos líderes técnicos também. Cada vez mais existe essa posição de uma pessoa que está tocando determinado projeto, cross-functional, com várias pessoas que não necessariamente são do mesmo time funcional, mas que estão com o objetivo de gerar determinado impacto também. São tipos diferentes de liderança, né? Que são muito importantes. Tem uma segunda pergunta, essa é muito legal também, do Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, ele tem 22 anos e ele pergunta: qual foi o momento mais desafiador da sua carreira até agora e como você lidou com ele? Semana passada. E aí, Quentinha, semana passada foi 2 quentinha. semanas passadas atrás. Todos passaremos por grandes desafios. Muitas vezes a gente vai achar que aquele desafio era o desafio mais importante da vida e um mês depois vai ver que era nada. E vão ter outros desafios que você não deu tanta importância que você vai ver que mudou a sua vida. E é difícil. E só você vai contar a história só depois, assim, também. O que, pra mim, acho que é muito importante, eu falei uma vez já, né, que a qualidade da decisão não pode ser medida pelo impacto. Então, se você tomou uma decisão com as informações que você tinha e, infelizmente, essa decisão deu errada, não se crucifique. Veja que, de repente, foi outros fatores. Em contrapartida, se você tomou uma decisão razoavelmente certa, deu super certo também, não se vanglorize. Não ache que, eu sou a melhor pessoa do mundo. E uma dica que eu tenho sobre momentos únicos é que tem um log que eu tenho, eu escrevo no Notepad, que eu chamo assim, né, é o log das decisões. Qualquer decisão grande que eu tomo, eu escrevo ali o contexto, quais eram os fatos, qual é o meu objetivo, e eu digo a decisão e o raciocínio por qual eu tomei aquela decisão. Porque aí eu revisito isso de vez em quando também. Então, Pra lembrar, né? Exatamente, para usar isso como um aprendizado também. Mas também não demore muito para tomar uma decisão, né? Não tomar uma decisão é tomar uma decisão também. Tá? E acho que sempre eleja um caminho que seja um caminho baseado em ação. Então, se tem uma decisão onde você tem a inação como uma oportunidade, ou não fazer nada, ou ação, eu tendo a sempre escolher que tem ação. Porque você, estando em movimento, você tem a capacidade de aprender, iterar, e aí sim você vai, por exemplo, se for comparar com um concorrente ou com um inimigo, você pode dizer assim, você vai estar alguns passos na frente. Perfeito.
Maravilhoso. A gente tem uma última pergunta aqui do Matheus. O Matheus, ele tem 18 anos e a pergunta dele é o seguinte: se você pudesse voltar no tempo e mudar uma escolha profissional, o que você mudaria? Nossa, Rapaz, esses meninos fazem umas perguntas boas, eu não saberia responder essa pergunta. Eu sinto muita saudade da época de empreendedor. É? Então, mesmo como CEO de uma empresa de tecnologia de médio e grande porte, né, que de fato é líder de mercado, eu ainda tenho acionistas, eu não sou o dono Conselho, do negócio, exatamente, o conselho, e eu sinto muita falta disso. E a gente acabou vendendo a empresa para o grupo RBS, o pessoal nota 11, assim, foi incrível, foi muito importante, mas será que foi a hora certa? Será que eu deveria ter esperado um pouco mais e atuado um pouco mais ali na empresa? Acho que eu, com certeza, revisitaria o meu processo decisório dessa decisão aí também. Mas, enfim, vai que eu consiga voltar a empreender um dia também, né, Aline? Quem sabe, do tanto de empresas que você já passou, se eu pudesse apostar, acho que teria essa oportunidade. PK, a gente já recebi a minha mensagenzinha que a gente tá quase estourado aqui no tempo. E agora, eu queria que a gente entrasse num projetinho que eu gosto de chamar Bate-Bola. Então, se é do esporte, é muito fácil. Eu faço perguntas bem diretivas e você tem que dar uma resposta bem diretiva. Vou até tirar meu óculos. Não pode ter um framework agora, tá? Tem que ser bem diretivo. Bora lá? Vamos? Então, bora. A viagem de ônibus mais memorável que você já fez? Litoral sul do Rio de Janeiro. Eu adoro Angra dos Reis, Ilha Grande. Pra mim, especialmente morando em São Paulo, assim, posso ir pra qualquer lugar do Brasil, mas de vez em quando quem faz esse trajeto aí, Tietê pra Angra, vai me ver ali no leito cama, ali aproveitando o ônibus. Muito bom. Um livro que mudou sua forma de pensar? Nossa, eu leio bastante. Eu leio uns 20 livros por ano. Acho que em vez de responder um livro, eu vou selecionar um tópico. Que pra mim aí de novo em inglês, né? Behavioral Economics, né? Então, é o comportamento. As pessoas que entendem os seres humanos, né? Nós somos seres emocionais, né? Nós somos assim há 400 mil anos, mas o digital existe há 20, 30. Computador há menos de 50, 100. Então, ainda carregamos um monte daquele cérebro reptiliano. E entender como é que uma pessoa toma uma decisão, para mim, isso ajuda em todos os aspectos. Então, Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, vou falar em inglês, desculpa aqui. Dan Ariely também, tem uma série de autores e autoras incríveis que falam desse assunto. Pega um pequenininho e leia. Tenho certeza que vai mudar a forma que as pessoas pensam. E acho que a gente fala sobre isso. No fim do dia é sempre sobre pessoas, né? Total. Quanto mais a gente entender as pessoas, Total. mais fácil. Empatia é fundamental. Algo que você ainda quer aprender? Muita coisa, mas eu já vou falando. Inteligência artificial. Todo dia, toda noite eu me dedico, eu paro minha agenda para aprender. E eu vou falar, mas você já sabe o que é um MCP, Eu não sei nada, gente, eu não sei nada, eu preciso aprender isso. Todos nós, né? O melhor conselho que você já recebeu? Vou voltar àquela história da Uber, né? Onde a minha entrevista final foi um desastre. E o melhor conselho que eu recebi, na verdade eu vou dar um outro. Esse foi meu tio que me ensinou. Ele falou, você não pode não ser a pessoa mais inteligente, você pode não ter a melhor solução, você pode ter uma série de desafios, mas quando você vai concorrer com alguém, ou você está brigando por alguma coisa, se você dedicar mais tempo para pensar e fazer do que a outra pessoa, e muitas vezes a pessoa do dobro da inteligência, você dedicar 5 vezes mais tempo, no final você fez mais coisa. Ganhar. Então, estar preparado, e se você saber que você quer alguma coisa muito, almejar e focar, a realidade, ela vai fazer com que aquilo aconteça também. E eu, sinceramente, acredito nisso. Então, tendo algum desafio, tendo uma coisa que eu quero muito, eu vou dedicar 30 vezes mais tempo que outra pessoa dedicaria, porque eu acredito que isso vai ser o diferencial no resultado. E que a minha influência vai, de fato, fazer a diferença também. Incrível. Uma frase que te acompanha. Agora eu vou falar da Uber. Não é o que acontece. É como você responde ao acontecimento. Então, pensando assim, tudo é maleável. Aconteceu isso, tudo bem. Vamos lá, bola pra frente. É o como você reage, né? Um destino que ainda você quer conhecer. De preferência de ClickBus. Isso é fácil. Eu até falo isso no trabalho, eu não tive a oportunidade de falar, mas Foz do Iguaçu, né? O Brasil é lindo. É maravilhoso lá, é lindo. Nossa, eu já viajei muito no Nordeste. Eu amo Nordeste, amo Rio de Janeiro, já fui pro Sul, mas ali Foz do Iguaçu dizem que é uma coisa que você não acredita ali também. É um destino super subestimado no Brasil mesmo. Exatamente. É uma coisa que todo mundo vem ver. Dá pra ir de ônibus, chega lá rapidinho. Eu vou. Esse ano com certeza eu vou visitar. Ai, que delícia. PK, estamos chegando aqui no final. Eu queria ouvir um pouquinho.
você, para você dar algumas palavras finais, umas dicas para toda a nossa audiência sobre a vida, sobre o que você acredita. Poder começar a vida profissional agora em 2025, 2024, 2026 é um marco único na história da humanidade. O que está acontecendo hoje com inteligência artificial, pessoal, de verdade, é mais importante que o fogo, mais importante que a eletricidade, mais importante que o iPhone, mais importante que a internet. Vezes 1000. A gente não sabe isso. E a capacidade que as pessoas hoje têm para se dedicarem, cada minuto que a pessoa está acordada, especialmente quem é mais jovem, isso vai ser um diferencial. Assim, meio que as regras acabaram. Não interessa se você é um formado em Harvard, se o seu tio é dono do banco, não interessa. Quem vai reger, quem vai vencer é quem de fato entende, abraça e utiliza a inteligência artificial. Então, façam isso. Eu estou fazendo em uma escala bem menor, eu tenho 2 filhas, eu tenho trabalho, mas vai mudar tudo. Vai mudar tudo. E é o seguinte, o tsunami chegou. Já chegou, a gente ainda não É a grande revolução. Com certeza. Podem, aí é o seguinte, eu tô me arriscando a me expor assim, né? Porque se for gravado, daqui a 10 anos vão olhar assim no podcast e você pode dizer, poxa, PK, você viajou, como assim? Ou não. De repente ele tava certo mesmo. Talvez é a dica, né? Aí não sou eu só falando não, gente. Eu tô repetindo que a grande maioria das grandes pensadoras estão falando sobre essa revolução. Muito incrível. PK, obrigada, viu? Pela sua agenda, pela disponibilidade. Super obrigada, Aline. Gente, incrível, né? Esse podcast. Aprendi um monte. Só pra gente relembrar, todo o nosso conteúdo tá disponível nas nossas plataformas digitais. Pra quem tem entre 17 e 22 anos, é jovem, quer mudar de vida, as inscrições dos nossos cursos, plataforma Proa e Proa Profissão, estão abertas no nosso site, proa.org.br. Eu espero vocês no nosso próximo podcast. Um beijo, gente. Tchau, tchau.